Dores de coluna são das mais diversas. Existe aquela dor aguda, né, onde o paciente sentiu que travou e a gente vai atuar na mecânica desse travamento, entre aspas, que na verdade não é um processo apenas mecânico. É um processo onde a mecânica inicia, né, ali aquela falta de mobilidade, mas que logo em seguida existe todo um processo inflamatório acontecendo, existe toda uma mudança de pH, uma acidez alterada, sangue que não circula no local e que vai cronificando e que vai gerando outros processos. Então, a gente vai atuando nessa cadeia, né? Nessa cadeia que a gente chama de cadeia lesional, mas que na verdade não precisa necessariamente ter uma lesão, mas precisa ter uma disfunção. Uma vértebra da coluna que não passou a funcionar adequadamente e que isso gerou muito impacto para o seu sistema nervoso central. Ele não compreende o que está acontecendo ali, então ele faz um bloqueio daquele segmento. O que a gente vai fazer com a osteopatia é ir aos poucos organizando o que foi promovendo aquilo ali, quem causou aquilo ali. Claro que existem as causas que são traumáticas, né? Onde a gente vai, por exemplo, pisar num buraco e o pé vai entortar e o joelho vai escapulir, e aí você tem uma disfunção, por exemplo, na pelve, e aquela disfunção na pelve, daqui a alguns dias eu começo a sentir a lombar, né? Então acontecem esses processos. E acontecem processos onde você já vem cursando com disfunções viscerais, disfunções orgânicas, e aquilo ali vai aos poucos, pela conexão tecidual, né, do entorno daquela víscera, assim como pela conexão dos neurônios que aquela víscera recebe, ou das artérias e veias que aquela víscera recebe com aquelas vértebras, vai fazendo uma espécie de sensibilização. Então, essa vértebra vai se sensibilizando, ela compartilha da mesma informação daquela víscera, e em um determinado momento, de repente, você faz algum movimento brusco, algum movimento de pegar uma bolsa atrás do carro, algum movimento de pegar um peso, e aquilo ali que já está sensibilizado não suporta aquela demanda funcional, e então trava. Então, a gente aí vai identificar causas, né, de disfunções mecânicas em vísceras, né? Acontece muito, com muita frequência. Então, por isso que a gente, na nossa avaliação, pergunta tudo o que aconteceu, né? De antecedentes, né? História de saúde na vida, porque conta cirurgias, cicatrizes, conta muitos traumas vividos, traumas sejam eles físicos, sejam eles também os psíquicos, conta um dente que você tirou, que vai fazer uma modificação na sua mastigação, né, e no acoplamento dos seus dentes. Tudo conta um pouco para que a gente consiga identificar tudo que o seu corpo foi se adaptando ao longo do tempo, para que fosse facilitando aquele segmento que ficou travado. As dores de coluna também podem acontecer com processos crônicos, processos que vão sendo vivenciados fisiologicamente, né? Pelos discos intervertebrais, processos adaptativos dessa desidratação discal, onde vão aparecendo artroses, osteofitoses ao redor dos corpos vertebrais, às vezes ao redor das facetas, e que são processos onde aquela pessoa já sente dor há muito tempo, já fez muitos tratamentos, já fez a fisioterapia convencional, já fez pilates, mas ainda tem alguma dor, algo que incomoda. Então a gente tenta identificar justamente o que está fazendo com que essa adaptação à vida, ao ambiente, esteja impedindo o bom funcionamento, né, dessa coluna vertebral. Às vezes, justamente, são vísceras que estão ali disputando mobilidade com essas vértebras, e às vezes são segmentos como as próprias costelas, né? Os ombros, que estão com pouca mobilidade, que estão sobrecarregando mais um lado da vértebra do que o outro, né? E aí a gente vai ter esses processos degenerativos como algo que é fisiológico, é metabólico,
mas que com o resto do corpo atuando contra o funcionamento dessa coluna, né, gastando muita energia para poder conseguir manter, por exemplo, os órgãos funcionando, mas com pouco movimento. Então essa coluna fica sobrecarregada. E aí a organização disso, desses tecidos, dessas fáscias e das respirações viscerais, a gente consegue melhorar essas dores crônicas, né? Assim como modular esse sistema nervoso, né? A gente sabe que os processos de dores crônicas, eles precisam entrar por uma educação de dor. Esse paciente, ele já percebe a dor de um lugar diferente. Essa dor, ela pode estar catastrofizada, essa dor, ela pode estar muito mais do que ela poderia ser, digamos assim. E outros que vão se acostumando, achando que estão se acostumando com a dor. Essa dor entra na vida dessa pessoa no nível perceptivo diferente. E essa percepção, ela realmente começa a tomar maior parte desse cérebro, né? Antes ficava mais localizado em determinadas estruturas cerebrais, e ao longo do tempo ela vai tomando uma dimensão maior, né? E aí ela passa a entrar, inclusive, em aspectos emocionais, em aspectos relacionais, e tudo se confunde, né? Porque a dor, ela está, na verdade, na percepção do nosso sistema nervoso central, né? Então, se ela está na percepção do nosso sistema nervoso central, ela está atuando aqui, nessa área, né? Encefálica. E é aqui que ela atua e é aqui que ela é devolvida para o corpo. Então, a gente precisa atuar de uma forma com educação para dor, a gente precisa atuar buscando fazer novas percepções, buscando construir novos mecanismos adaptativos, né? E isso entra muito, quando a gente fala de dor crônica, entra muito na necessidade do exercício, né? Como terapêutica, como reabilitação, porque o simples ato de pegar uma carga ou buscar fortalecer um músculo faz com que aquela sensação de fortalecimento, aquela sensação da atuação muscular, ela passe a se sobressair por cima da dor. É como se a gente fosse criando realmente um novo caminho de percepção. Não é exatamente somente pelo fortalecimento em si, mas sobretudo pela sensação de capacidade, pela sensação de passar dessa barreira, né? E a sensação de carregar uma carga, de fazer aquele movimento, ela vai passando acima, no nível perceptivo, da sensação de dor. Então a gente vai recriando, né? Uma nova imagem da dor. As dores de coluna, em geral, elas são dores que são muito bem trabalhadas com a osteopatia, são melhores ainda trabalhadas no seu aspecto crônico quando a gente une a osteopatia com o Pilates clínico.